Estamos no sopé da Chapada Diamantina, aqui no oeste baiano, sertão do Nordeste. Num pedacinho de chão chamado Pajeú do Arraial, nasceu Rose, a segunda de 7 filhos de Dona Maria e seu José. Filho todo ano. Somos em 7 crianças, então a diferença entre um parto e outro era sempre muito pequeno. Tinha dia que estava precisando de 7 pares de chinelo. Se eu não pudesse comprar os 7 naquela semana, mas tinha que comprar pelo menos 3 ou 4 para na outra comprar. Eu lembro que a gente tinha poucas coisas, poucos brinquedos. A infância nossa era carrinho de madeira, era essas coisas assim. A gente não tinha condição de comprar esses brinquedos que hoje em dia as crianças têm, entendeu? Pensa, 7 meninos brigando pelo mesmo brinquedo, muitas vezes disputando a mesma cama. A casa do seu José, o pai, aqui em Pajeú, foi construída há poucos anos. Aqui na parede, o retrato da Rose num dia muito especial na vida dela. Tudo isso é para celebrar as conquistas mais recentes, para celebrar o presente, mas sem deixar de lado o passado. A poucos metros daqui, as raízes dessa história ainda estão sobre a terra. A velha casa é testemunha de quando Rose e seus irmãos viveram a dureza do início da vida. O que a gente produzia aqui era o milho, o feijão, o milho, né? Arroz. Depois que eu casei já não produzia mais, porque quando chegamos aqui em 61, nós ainda pegamos uma frase aqui que a gente produzia muito arroz, mas meu pai aqui, né? Na lagoa aí. Mas aí a chuva foi ficando menos e a coisa foi dificultando mais. A cada dia, os primeiros raios solares atingiam essas janelas. Aqui ficava o quarto das crianças maiores. Mais ao fundo, ficava o quarto das menores, da mamãe e do papai. Aqui era a sala. A Rose deve lembrar bem. Aqui ficava a máquina de costura da mamãe e a roda de fiar. Ali ao lado, a gente vê o que sobrou da cozinha. Ainda tem um restinho de fogão a lenha. As dificuldades eram imensas. Esse candeeiro aqui, ó, é testemunha do tempo em que luz elétrica e água encanada, nem sonhar. Que essa energia para chegar aqui não foi fácil. Não tinha água encanada lá. Furaram um poço, né? Aí água doce, e aí a gente fizeram uma caixa lá e todo mundo tinha que pegar essa água lá. Todas as 7 crianças da família nasceram em casa. Nada de hospital, maternidade. Aqui elas nasciam com a ajuda de parteiras. E o trabalho vinha cedo. E nenhuma criança escapava das obrigações. Assim, na roça mesmo, não foi nem naquela época, não existia nem maternidade, não. Era na roça mesmo com parteira. Ah, equilibrou nas pernas já vai ajudando, meu filho. Porque aí ajuda a cuidar do mais novo, que equilibrou já cuida do outro mais novo. Ajudava a pegar água, ajudava, às vezes, na hora de plantar, ajudava ali, a jogar semente na cova, tampar. Mas quem disse que debaixo desse sol do sertão é impossível sonhar com algo melhor? Tinha essa consciência de que a gente poderia buscar algo melhor na nossa carreira, na nossa vida. Ao mesmo tempo que se plantava milho, feijão, palma aqui nessas terras, também se cultivava a esperança. O pai e o avô faziam questão que todas as crianças estudassem. Só tinha um jeito, era estudar. Acho que por não ter tido essa oportunidade e como também a vida deles não estava tão fáceis, eles viram nos estudos uma maneira de da gente ter uma vida melhor, né? O que eu sempre priorizei para eles foi ir para as escolas, né? Porque eu achava assim, ó, que a vida só da roça não era tão fácil e cada dia tá ficando pior, né? O meu pai, ele gostava que a gente trabalhava, né, com ele, só que ele nunca tirou a gente de estudar para trabalhar. Frequentar a escola já era uma prova diária. Imagine que essa aqui, a mais próxima, ficava a 4 quilômetros de casa. Agora imagine o que é essas crianças percorrendo 4 quilômetros a pé, cortando caminho, dentro das fazendas, debaixo desse sol escaldante do Nordeste. Podia faltar muita coisa, mas o material escolar era questão de honra para seu José e Dona Maria. O meu pai, às vezes, parcelava o material escolar, às vezes, para ficar pagando o ano inteirinho, mas nunca deixou faltar. O alimento é uma coisa que não podia deixar sem, né? E depois o livro e o caderno, que
E a gente também tinha que dar o jeito de comprar para não deixar eles sem estudar, né? Ô Rose, como é que é ver essas imagens da tua casa? Qual foi o sentimento que bateu no seu peito, assim, de ver tudo isso? Gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que caminharam comigo, que seguraram a minha mão nesses 40 anos, né, de vida e que me conduziram até chegar onde eu cheguei. Então eu sou muito grata. Você trabalhou na roça mesmo? Trabalhei. Colocou a mão na massa mesmo? Sim. Com quantos anos? 6. 6 anos. E como é que era viver naquela casinha, sem água encanada, sem energia elétrica? Como era a vida de vocês? Nós éramos 9 pessoas na casa, 7 filhos e mãe e pai. E lá nós não tínhamos água encanada, como você viu o pessoal falando. A gente tomava banho numa bacia ou num balde. E nós tínhamos uma única toalha para 7 filhos e mais 2. Então era bem difícil. Mas como a gente era muito criança, eu acho que a gente não sentia tanto essas dificuldades, né? Mas a gente nunca teve brinquedo. Eu nunca tive uma boneca, Rodrigo. Você nunca teve uma boneca? Não. E qual é a sensação de ouvir o seu pai dizendo, com estudo, eu sabia que ela iria mudar a vida dela? Emocionante, porque ele sempre acreditou. Meu pai, ele sempre acreditou muito em mim. Estudar, ele achava que eu era muito inteligente, que eu era um gênio, coisa de pai, né? Mas ele fazia essas coisas e eu acho que isso me motivou, me dava força, porque a partir disso eu queria dar orgulho para ele.